Retrospectiva do último episódio. E aí galera, eu sou o Juninho do PS Nerds. E eu sou o Breno. E aqui estamos de volta para falar sobre um assunto que a gente gosta muito. Yu-Gi-Oh! Vocês viram aí os 5 duelos mais fodas de Yu-Gi-Oh! Que a gente escolheu. Mas agora a gente vai falar dos 5 duelos mais roubados. A gente discutiu muito, são tantos duelos roubados, né, Miruka? Que a gente teve que escolher da primeira geração só, né? Pra vocês verem. O primeiro duelo é o duelo que a gente escolheu aqui do Merrick versus o Joe, lá na Cidade das Batalhas, na semifinal. E que o Merrick lá faz uma macumba lá no É, o jogo das sombras. Que fala, ele põe o Joe dentro e fala que a cada vez que alguém perder pontos de vida vai levar um choque correspondente. Ou seja, ele vai perder vida. Quanto mais pontos de vida perder, maior será o choque. Ou seja, o Merrick faz o Joe sofrer danos o tempo todo pra ele ficar fraco. Exatamente. E Retorne para mim, Opera Suprema. pra roubar mais ainda do lado do Merrick, ele tenta fazer uma estratégia muito arriscada, que é ativar uma habilidade secreta da Dona de Ra. Pode resistir à Você passa seus pontos de vida pra ele, ataca no final do turno e vai pro cemitério. Aí ele vai, ataca o Joe. Eu lembro que o Joe ficava com 500 pontos de vida. Eu sei que o Joe não chega perto do duelo, mas como o Joe com aquele impacto, ele sofre muito dano, ele sofre muito, ele não consegue ativar o... atacar com o Gearfried. Ele consegue invocar o Gearfried, mas ele não consegue atacar. Ai não! O Joe sofre tudo, coitado, mas ele tava ali lutando pela honra da Mai. Ah, é, queria salvar a Mai, falou que ia ganhar um poder pra poder salvar a Mai. Só que o Merrick lá, safado, usa de estratégias periculosas. Já não bastasse o Dragonlord de raça é roubado. Mas vamos pro número 4. Paradox versus Yu-Gi Joy, lá no reino dos duelistas, isso lá atrás. Pois é, esse é um duelo tão roubado que a primeira carta já é roubada. Eles utilizam o labirinto. O labirinto é um monstro. Não é um campo de batalha, é um monstro de 3.000 de defesa e 0 de ataque. Ele invoca e aparece lá no campo. Aí tipo, muda o jogo, vira um jogo sem andar de labirinto. Eles usam muito estratégia do tanque. É o tanque, ou seja, o número de estrelas correspondendo do seu monstro anda dentro do labirinto. Aí eles fundem o labirinto com o monstro, só que aí eles conseguem destruir o monstro, mas não destrói o labirinto. Ou seja, o monstro tá fundido, e como não destrói o labirinto? E o mais roubado de tudo é quando eles fundem lá Suijin, Kazejin e Sanga, e o Yugi consegue destruir um dos 3 e não destrói a fusão. A fusão continua lá, e o Yugi ainda pega e revive o Sanga, e é destruído depois, e ele e tipo, eles ficam lá no final, eles conseguem fundir o dragão negro com o caveira, pra formar o dragão caveira negro. Eles podiam simplesmente ter tacado o labirinto destruído, mas não, vão andar no labirinto, aí o Yu-Gi-Oh! Um negócio lá de troca muito doido, troca o Mago Negro que tava lá na frente com o Dragão Caveira Negro e destrói o monstro lá, o Suijin Kazejin, passa. Ainda tem uma parada lá que ele tinha que escolher o caminho qual que era o certo. Ah, não, deixa de ser roubado. Paradox tomaram sapeca do Jaden e do Cyrus pra deixar de ser trouxa. Só pra lembrar, Yu-Gi-Oh! Não é um jogo de tabuleiro. Em terceiro lugar, Mako Tsunami Yugi, também lá no reino dos duelistas, outro duelo extremamente roubado. Tudo bem que os duelos da primeira temporada são muito roubados, Não dá pra entender nada. mas esse é muito estranho. O campo já era metade água, metade terra. E quando o Yugi ativa a carta da lua cheia pra aumentar o poder lá do Lobo Prateado, que morre, sendo que ele é mais... O Lobo Prateado tinha 2.400. Os monstros do Mako Tsunami tinham 2.100, 1.900 e o Lobo Prateado é destruído. Como o Lobo Prateado é destruído? Aí que tá. Aí com a lua cheia, a maré sobe com o ataque e deixa uma ilhazinha de terra. Aí o Yugi, sacana, invoca o Gigante de Pedra. O Gigante de Pedra ataca a lua, o mar seca, ele invoca a maldição do dragão e combina com a carta da terra em chamas. Queima todos os peixes do Mako Tsunami. E o Marcos não me perde. Olha só que bonito o duelo. Eu tô falando pra você, o limite... Churrasco de peixe. O limite de ideias pra esses duelos é infinito. É como se fosse zoeira. Segundo duelo mais roubado da primeira temporada, Yugi cai no telhado. Ah, não, esse...
chegou a ser apelação. O Kaiba foi fazendo aquelas coisas com o gênio da lâmpada. Eles usam tipo um protótipo, eles jogam esse negócio no disco, o disco foi rodando, aí as cartas saem. Só que o pior de tudo é a carta roubada que o Yugi usa. Ele usa uma carta, uma flecha mística, uma flecha muito sinistra. Que a flecha, sei lá, cada A flecha tem ele funde ela com um mamute fantasma. Aí a flecha ele joga pra cima do dragão supremo e o dragão supremo fica infectado. começa a derreter. Aí o Yugi usa um monte de Kuriboh, usa o Guardião Celta. A estratégia do cara é até boa, que o Yugi não podia invocar monstros assim de 1500, mas é muito roubado, né? Não, aí não dá. Aí o cara tava perdendo, eu vou me pular daqui pra ter que salvar o Mokupa, o Mokupa. Ele Aí, começa a fazer um drama gigante. número 1, o duelo mais roubado da história. Esse todo mundo conhece, não é possível. Temporada do Orichalcos, Yugi Kaiba versus Darks. Eu não preciso nem falar como foi o duelo. Primeiramente, Lacre de Orixá. Lacre de Orichalcos, Orichalcos Deuteros e Orichalcos Tribus, que é o Orichalcos, acho que um aumenta a defesa dos monstros dele, o outro aumenta, não deixa. São 3 tipos de atacar Orixá. direto. Tem o Lacre de Orixá, que é a carta mais roubada conhecida de todos os tempos. E o Darks ainda tinha mais 2 Orixás mais roubados ainda. E pra roubar ficar completa, o Yugi, o Kaiba e o Joey encontram o Critias, o T-Miles e o Etos. E aí, cada um vira uma suruba que cada um funde com um monstro, dá um efeito. Não, eles viram o episódio do Yugi que fundiu o dragão dele com a maga negra. Tipo, que isso? Confusão, e não tem, essas cartas não existem. Não tente jogar com elas, você vai ser banido. Ele consegue invocar os 3 dragões, depois ativa uma carta que eu nunca vi, chama Coração de Cavaleiro, que transforma todos os dragões em cavaleiros. Aí o duelo chega e começa a ficar roubado, é lógico que ele invoca um monstro de 20 mil, nunca vi isso. Divide o monstro em 2 braços, cada um com 10 mil. Depois o Yugi também começa a roubar. Quando ele vai perder, ele ativa uma carta que eu não lembro o nome. É uma armadilha que fala o seguinte: ele escolhe um monstro, enquanto o monstro estiver no campo, ele não perde o duelo. Ele pode ficar com 0 pontos de vida, que ele não perde o duelo. Não, então essa aqui roubado. Pra finalizar, o ataque final pra ganhar o duelo. Isso que eu achei mais incrível. Primeiramente, ele funde o Critias com uma carta armadilha que chama Barreira de Redirecionamento. Essa carta armadilha fala o seguinte: ele escolhe um monstro, todos os ataques vão para este monstro. Aí ele escolhe o Hermes. Aí toda vez, aí ele manda o Critias atacar a serpente, que é uma serpente que o cara invoca de infinito. Olha pra você ver. A serpente tem infinito de ataque. Aí o ataque vai pro Hermes, o ataque é redirecionado pro Hermes. Aí ele ativa a habilidade do Hermes, secreta, que ninguém sabia, que ele remove 3 monstros do baralho, que são os 3 Alpha, Beta e Gama. E como ele removeu esses 3 monstros, o ataque do monstro é triplicado. Ou seja, toda vez que ele for atacado, o ataque triplica e volta. E como ele é triplicado, volta pro Critias. E aí ele faz esse loop infinito, que na matemática é impossível de se aplicar no jogo. Destrói, e ativa a habilidade do T-Miles, a carta mágica do Kaiba, que traz o Guerreiro do Destino. Esse Guerreiro do Destino tem infinito de ataque e defesa e não é destruído em batalha. Ou seja, na hora que ele traz esse bicho, ataca a serpente vai embora e fica esse duelo. Explicar, eu não consegui explicar direito isso de tão roubado que é. Montou esse duelo? Deadpool. Deadpool, seu safado. Você montou esse duelo de Yugi só pode, porque é um duelo muito roubado. É o duelo mais roubado, mas é um duelo tão foda que são quase 4 episódios desse duelo. Tem um episódio que até conta a história do Darks, nossa. Então é isso aí. Se você acha que esses duelos são roubados, curte nossa página, compartilha, entra lá na nossa página do Facebook, www.facebook.com/psnerds, curte lá também e fala se você acha que esses duelos são roubados, se tem outros duelos mais roubados, se você conhece alguma dessas cartas roubadas, se você usa bullying de cartas roubadas de Yu-Gi-Oh! Contra seus coleguinhas, não pode. Mas é isso aí, gente. Falou e até a próxima.